Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Boas Novas Shalom. Olha, eu gostaria neste momento de estar recebendo os novos inscritos aí com um seja bem-vindo. E para os inscritos que estão nos acompanhando há mais tempo, vocês já moram aqui no nosso coração e vocês são colaboradores do nosso canal e com isso eu estou muito feliz pela presença de todos aí no canal com a gente. Continuem sempre nos prestigiando, você é que faz esse canal. A sua presença aqui, o seu like, a sua visualização que nos motiva a estar sempre gravando conteúdos aqui para vocês. E com isso a gente vai fazendo algo em prol ao reino de Deus, ok? Muito obrigado a todos, fiquem à vontade. Olha, outro dia a gente fez um vídeo aqui falando sobre 5 lições que eu aprendi com o apóstolo Pedro, aquele intrépido apóstolo, né, que teve durante seu ministério momentos de altos e baixos, mas que ao longo do seu ministério ele se tornou uma pessoa formidável e fez um trabalho magnífico no reino de Deus, deixou um escrito maravilhoso, rico para nós em sabedoria. E eu aprendo, né, muito com os escritos de Pedro. E hoje eu gostaria de falar sobre um outro apóstolo, e considerado também como um grande apóstolo. E a vida desse apóstolo para mim é algo surreal. Eu confesso que eu sou um grande admirador desse apóstolo, porque ele outrora, né, era uma pessoa que vivia fora do caminho do Senhor, era um perseguidor do Evangelho, e quando se converteu se tornou um ferrenho mesmo, missionário, pregador, um homem que podemos dizer que ele deu um novo rumo para a igreja cristã, né? Se a igreja foi instituída ali após a crucificação de Jesus e a sua ressurreição, após a conversão desse apóstolo, a igreja se tornou um organismo vivo e crescente, porque ele deu um crescimento muito grande através da sua obra missionária. Esse homem percorreu quase todo o mundo da sua época, né, pregando, né, as principais regiões habitadas ali da Europa. Ele percorreu pregando o Evangelho, fundando igreja, edificando a fé dos irmãos. Estamos falando do apóstolo Paulo, né, amados? Um nobre apóstolo, um homem que deixou escritos de grande valia para a nossa vida. E vale a pena, amados, você estudar as cartas do apóstolo Paulo. Vale a pena você tirar um tempinho ali para meditar sobre a vida desse célebre apóstolo, porque com certeza você vai aprender, né, inúmeras lições para a sua vida. Eu gostaria, né, nesse vídeo aqui, destacar 5 lições maravilhosas que eu tiro da vida desse apóstolo, da sua obra, né? 5 lições que eu estou tirando aqui para a nossa meditação. Eu quero compartilhar com vocês essas 5 lições. Fica comigo e nós vamos aprender um pouquinho sobre a vida deste homem que fez grandes feitos para a obra de Deus. Um homem à frente do seu tempo. Então essas são as 5 lições que eu aprendo com o apóstolo. A primeira lição que eu aprendi com ele está no momento da sua conversão. Amado, a vida desse apóstolo foi pautada por grandes emoções. Por isso hoje ela é tema de livros, de filme, né? de debates acadêmicos. Né? O apóstolo Paulo teve uma vida muito intensa. Então na sua conversão eu já aprendo algo tremendo com ele. Por que eu aprendo? O que eu aprendo ali na conversão desse apóstolo? Amados, eu aprendi algo tremendo. Nos dias de hoje, a gente tem visto muitas pessoas sendo convencidas, mas não de fato convertidas ao Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Uma pessoa convencida apenas, amados, ele pode ficar ali um tempo, ele pode até tentar realizar algum feito na obra de Deus, mas logo vai se manifestar a sua verdadeira essência.
Porque uma pessoa convencida, ele não tem de fato a essência do Evangelho na sua vida e não tem a devida transformação para superar, amados irmãos, as dificuldades que a vida cristã exige de uma pessoa. Para fazer a obra de Deus é necessário ele estar convertido a Cristo e não somente convencido. E eu vejo a conversão de Paulo ali no capítulo 9, no versículo 18, né, quando Paulo tem todo assim, ele já passou por aquela experiência de ter tido ali no versículo 4, ele tem um encontro com Jesus, ele cai do cavalo, ele fica atordoado, ele pergunta: o que o Senhor quer de mim, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? E Jesus fala com ele o que ele tem que fazer, e ele entra na cidade já cego, né, porque no momento que ele cai do cavalo ali, ele perde a visão. E quando Ananias recebe de Deus uma ordem para ir lá falar com Paulo, para estar transmitindo o evangelho a Paulo, quando ele fala com Paulo e ele ora por Paulo, a Bíblia diz que caem como que umas escamas dos olhos de Paulo, e ele se levanta, é batizado, e ali começa o seu ministério, algo tremendo, amados. Mas é necessário que aquelas escamas, a cegueira espiritual que estão sobre os olhos de uma pessoa que não tem o devido conhecimento e nem tem também na sua vida a transformação do Espírito de Deus, é necessário que essas escamas caem, porque enquanto essas escamas estiverem sobre os nossos olhos, de fato nós não estaremos convertidos a Cristo. Você pode ser simpatizante, você pode ser convencido, mas convertido de fato, amados, é só depois que caírem dos seus olhos toda a escama, quando você começar a ver o mundo espiritual de uma forma totalmente diferente. Então essa foi a primeira lição que eu aprendi com esse nobre apóstolo. A conversão, ela precisa ser de dentro para fora. Era um processo vindo do Espírito Santo de Deus na nossa vida, irmãos. Ela não é apenas um convencimento acadêmico ali, eu li um bom livro e eu estou convencido que é isso. Não. É diferente. A conversão é obra do Espírito de Deus. Amém, meus queridos? Então essa foi a primeira lição que eu aprendi com o apóstolo Paulo. A segunda lição é o amor que esse apóstolo nutria pelas almas das pessoas. Irmãos, ele deixou isso claro em diversas partes dos seus escritos. Ele disse, né, sobre o amor que ele sentia por todos, pela igreja, pelos perdidos, por Cristo, pelos apóstolos. O apóstolo Paulo foi um homem, amados irmãos, que ele não escondeu a sua intensidade de ninguém. E nós no Evangelho também, amados, nós podemos nos deparar com pessoas que talvez vão trazer para nós diversas dificuldades, que vão nos proporcionar momentos de tristeza, de infelicidade na igreja, ou na nossa caminhada cristã. Mas a palavra de Deus diz para nós que nós devemos amar a todos, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Nós precisamos absolver esses ensinos, amados. E essa segunda lição do apóstolo Paulo, eu encontrei ela lá em 2 Coríntios, uma igreja que tanto fez Paulo sofrer, mas Paulo passou cerca de 3 anos do seu ministério ali, ensinando aquela igreja, né, tendo dor de cabeça aos montes com aquela igreja, porque a igreja de Corinto era uma igreja fantástica, né, irmãos? Ela foi uma igreja das que mais exigiram do ministério de Paulo, foi a igreja de Corinto. Tanto é que você vai ver que os maiores escritos de Paulo foram para essa igreja. Ele escreveu ali 2 cartas, né, para a igreja de Corinto, que eu vou te contar. Paulo tratou de tudo que era assunto que poderia ter tratado ali. Na época ele tratou. Você vai ver que a carta de Coríntios, irmãos, ela é fantástica, é algo surreal. E serve para nós hoje de parâmetro para manter, né, também a disciplina na igreja, né, manter a ordem das coisas, porque ela é uma carta acadêmica, ela é uma carta para nós, irmãos, de cunho ali teológico, de ensino bíblico formidável para a igreja, né? Ela traz lições maravilhosas. Então ali no 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 15, né, Paulo deixa claro o amor que ele tinha pelas almas, quando ele disse assim, no versículo 15, eu de muito boa vontade
eu me gastarei e me deixarei gastar. Olha só que coisa tremenda, amados. Gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Irmãos, ele não estava preocupado se as pessoas iam amá-lo, mas ele sabia do sentimento que ele tinha. Ele era fiel aos seus sentimentos. Ele amava incondicionalmente. Ainda que eu sendo menos amado, mas eu vou continuar amando vocês cada vez mais. Esta é a segunda lição que eu aprendi com esse apóstolo. O amor que nós devemos ter pelos irmãos. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Você não tem a obrigação de ficar ali, irmãos, agarrado, abraçado, né, com a pessoa que é o seu inimigo, mas você tem que amá-lo em Cristo Jesus. Amá-lo significa que você quer o bem dele, significa que você está pronto para ajudá-lo no momento de necessidade, mas você não é obrigado a ficar ali curtindo uma presença de alguém que não te tolera, que não te suporta. Amém, meus queridos? Então essa é a segunda lição, e que ela possa também ser de grande utilidade para a sua vida. A terceira lição, irmãos, ela é algo que chama muito a nossa atenção, porque ela está mais relacionada ao foco e à determinação do apóstolo Paulo. Paulo era um homem focado, amados. Ele era um homem que um dia um profeta disse para Paulo assim, o Paulo, o profeta Ágabo, porque ele era um grande profeta ali, né, na região ali onde Paulo estava pregando o evangelho. Ele se encontra com Paulo ali numa das vigílias que eles sempre faziam, e ele diz a Paulo assim, olha Paulo, se você for a Jerusalém, vai te acontecer isso e isso, e ele começa a explicar a Paulo o que aconteceria. E Paulo, sabendo que o que ele estava dizendo era verdade, Paulo disse assim, olha, eu estou pronto não só para ser preso, amarrado, mas eu estou pronto para morrer pelo evangelho. Em todas as cidades que eu chegar, eu sei o que me espera, porque Jesus já tinha revelado a Paulo o tanto que ele sofreria, que ele ia padecer pela sua palavra, pelo evangelho. Então Paulo estava preparado, embora o profeta falasse a verdade, Paulo não tinha mais apego à sua vida, irmãos. Ele era um homem focado. Ele era um homem determinado. Então, o foco e a determinação de Paulo, eu encontrei o versículo que o próprio Paulo deixa escrito lá no livro de Filipenses, no capítulo de número 3, irmãos, e o versículo de número 13 e o 14, onde Paulo fala assim, ó, quanto a mim, eu não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então, amados, o apóstolo Paulo não estava preso ao passado, porque outrora ele foi um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um homem, era um grande rabino ali, um doutor da lei, um homem que tinha um grande respeito. Quer dizer, Paulo poderia se gloriar de ter aprendido com o melhor ali de Israel, a nata, né, de Israel, mas ele não se gloriava disso. Paulo, ele não se gloriava também, segundo ele disse, né, da sua linhagem real, da tribo de Benjamim, também não se gloriava disso, não se gloriava por ser ele um homem renomado que teve, né, gozou de privilégio ali entre os fariseus, uma das principais seitas religiosas ali de Israel. Ele considerou tudo aquilo ali como um refúgio para viver o evangelho, dia a dia pregando, sendo maltratado, sendo escorraçado, sendo, amados irmãos, perseguido. Paulo optou por esse tipo de vida porque ele era focado. Ele sabia, meus irmãos, o que ele queria da sua vida. Ele deixava o que estava para trás, avançava para aquilo que estava diante dos seus olhos espirituais. Prosseguia para o alvo. Paulo tinha um alvo, ele tinha um foco. Ele tinha um objetivo. E nós também devemos ter na nossa vida espiritual um alvo, amados. Nós devemos caminhar no Evangelho como por fé e não por vista. Porque se você caminhar por vista, amados irmãos, você vai se decepcionar muito rápido. Se você caminhar por vista, vai chegar um dado momento na sua vida que as lutas, as dificuldades, elas vão tirar o seu foco, porque elas vão encobrir a sua visão e você vai ficar pelo meio do caminho. Mas quando você caminha por fé, aí você é determinado, você é focado.
foco e determinação. É a terceira lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo. Agora a quarta lição, amados, ela está lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 7. É uma lição tremenda também, irmãos, que ela fala também sobre a fé e a persistência do apóstolo em meio às dificuldades. Ele diz assim, no capítulo 4, no versículo 7, ele diz assim, olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas guardei a fé. Agora eu estou só aguardando a coroa da justiça que me está proposta, que justo juiz dará não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. É tremendo isso, amados. Paulo combateu o bom combate. Paulo teve uma vida laborosa na obra. Trabalhos, prisões, açoites, dificuldades, fome, escassez. Mas ele disse no final do seu ministério, olha, Timóteo, eu combati o bom combate. Eu estou terminando a minha carreira, mas a fé está guardada. Olha só que coisa tremenda, que lição tremenda, mas uma lição de fé e persistência. Essa é a quarta lição que ele me ensina e que você também pode aprender com ele. A quinta e última lição para nós encerrarmos, irmãos, é tremenda isso, porque fala da alegria e a gratidão em meio às tribulações. Paulo, em toda a sua dificuldade, ele estava preso lá na prisão chamada Marmetina. Se você tiver um dia a oportunidade de ir na Itália, você pode ver, essa prisão existe até o dia de hoje. Ele estava preso ali no cárcere inferior, um lugar horrendo, amados. E Paulo estava preso ali naquela prisão, escrevendo cartas para as igrejas, irmãos, consolando a fé dos irmãos, sabendo que estava próximo o tempo da sua execução. Paulo teve a sua vida ceifada por decapitação, mas ele, mesmo sabendo que estava próximo, que já tinham tirado o seu julgamento, e ele foi sentenciado à morte. Mesmo sabendo disso, amados irmãos, ele não caiu seu semblante em momento algum. Você vai ver as palavras de Paulo ali sendo palavras de desespero. Você não verá palavras de tristeza nos escritos do apóstolo. Você vai ver sempre ele exaltando o seu amor pelas almas, a sua dedicação pelo ministério, o amor de Deus por todos nós. E lá no capítulo, mas no 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, é o apogeu de tudo isso, irmãos. Quando Paulo, mesmo preso ali toda aquela dificuldade, ele escreve essa carta para os irmãos e diz essa frase tão tremenda no versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus por Cristo Jesus, Senhor nosso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Talvez você esteja passando por uma dificuldade na sua vida. Talvez você está sofrendo perseguições. Talvez você está enfrentando um problema com uma enfermidade, portas fechadas. Não sei qual o problema que está te assolando. Mas seja qual for o problema, a palavra de Deus para ti neste momento é: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Deus não está alheio à sua luta nem à sua dificuldade. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece cada um dos seus problemas. E saiba, amados, que Ele irá resolver o seu problema, seja ele qual for, porque somente Deus tem controle de todas as coisas. Então cabe a nós aprender com o nobre apóstolo: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Que Deus abençoe a sua vida, Deus possa estar contigo. Eu só agradeço cada dia mais pelo prestígio de vocês. E fica conosco aí no canal Boas Novas Shalom, sempre nos abençoando, Continue aí se inscrevendo, continue dando seu like. E que Deus possa abençoar a sua vida cada dia mais. Meu muito obrigado. Em nome de Jesus.